Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos para trazer comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Nós estamos aí estudando uma série de lições desse segundo trimestre aí do ano de 2025, que trata sobre Jesus, o Verbo que se fez carne. E hoje nós temos aí o privilégio de estar estudando mais uma das nossas lições aí da CPAD, a lição de número 8. Será a lição que nós estaremos estudando no dia de hoje. Eu espero a Deus que nós possamos estar aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Essa é uma lição que vai falar, traz como título uma lição de humildade, é o título da lição de hoje, uma lição de humildade. E o exemplo, um modelo maior de humildade que será apresentado nessa lição é exatamente Jesus, que é o maior modelo de humildade, inclusive ele mesmo ensinando àqueles que o seguiam ou pretendiam segui-lo, que deveriam aprender dele, que ele era manso e humilde de coração. Portanto, nós temos hoje a oportunidade de refletirmos sobre essa lição com o título Uma Lição de Humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a lição de número 8. O nosso texto áureo da lição, ele nos diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Aqui temos palavra de Jesus demonstrando algo muito significativo que falta em muitas lideranças. Quantos líderes eles querem cobrar dos seus liderados que eles façam as coisas corretas, porém eles não dão o exemplo. E nós temos aqui Jesus, foi o maior líder que já passou aqui nessa terra. Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e ele está se colocando como um modelo a ser seguido. E há um peso nas palavras de Jesus quando ele diz para os seus discípulos que ele deu o exemplo, porque eu vos dei o exemplo. Ou seja, eu sou o modelo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus, ele deu exemplo durante todo o seu ministério, desde a sua encarnação até a sua manifestação pública no seu ministério, que durou aí cerca de 3 anos e meio, e até os últimos instantes do seu ministério ele foi um exemplo de tudo. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir ao Pai, porque ele estava a serviço do Pai, e ele veio para pagar o preço pela nossa redenção. Ele veio resgatar o homem que havia se distanciado de Deus. Então, em tudo, ele foi o nosso exemplo, e aqueles que querem servir a Cristo têm Cristo como modelo. Nós não pertencemos a um grupo qualquer de pessoas que são orientadas a fazerem algo que não tem na sua liderança, não tem no seu líder maior o modelo, o exemplo a ser seguido. A verdade prática da nossa lição nos afirma o seguinte: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. É bastante profundo essa afirmação, essa verdade que deve ser colocada em prática, porque aqui está descrevendo a grandeza espiritual de um homem de Deus, uma mulher de Deus, da seguinte forma: ao abordar
o crescimento espiritual, a grandeza de um servo e uma serva de Deus, é colocado como parte, como requisitos de alguém que é grande segundo Deus, de alguém que cresceu espiritualmente, exatamente duas características fundamentais que estavam em Cristo, que é a submissão e o serviço. Então, submissão e serviço são características que comprovam a maturidade de alguém que, de fato, ele está crescendo espiritualmente e que ele está desenvolvendo a sua grandeza espiritual segundo o modelo de Cristo. Portanto, diferente do que muitos pensam, do que os grandes líderes humanos pensam, que aquele que de fato é grande, aquele que é poderoso, ele não deve demonstrar humildade, porque isso é fraqueza, não deve se submeter a ninguém, ele deve ser servido por todos. A ótica do reino de Deus ela é totalmente diferente. Aquele que é visto como um grande, como um maturo, diante de Deus, é exatamente aquele que é submisso a Deus, a palavra de Deus, aqueles que verdadeiramente são colocados por Deus como líder, não um qualquer que se faz líder, aqueles que submetem à vontade de Deus e que estão para servir e não para ser servidos. Essas são as características de um homem verdadeiramente maduro, de alguém que adquiriu uma maturidade espiritual e uma grandeza de espírito. Esse é o ensinamento que nós temos aqui na Verdade Prática com base no modelo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, para a nossa reflexão, ela está no livro de João, capítulo 13, o verso de número 1 até o verso de número 10. Então, o que nós temos aqui nesse texto? Aí no primeiro verso do capítulo 13 de João, temos: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui é bem importante esse retrato desses momentos finais que antecediam a prisão, a tortura e a consequente morte de Jesus, que Jesus antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegado o momento em que ele havia de ser preso, havia de ser crucificado, ele ama os seus filhos, os seus escolhidos, os seus chamados, como o texto diz, ele sabendo que a partir desse mundo, como havia amado os seus enquanto estava no mundo, e os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Até o último instante, Jesus demonstrou amor, demonstrou compaixão, preocupação, inclusive perdão, compaixão e instrução para aquele que o havia de trair. Então Jesus amou os seus até o fim. É um líder que foi fiel aos seus liderados, se compadeceu, transmitiu amor, compaixão pelos seus até o fim. Aí o verso de número 2 nos traz um episódio muito conhecido dentro do campo teológico e dentro do âmbito evangélico, dos que estudam a palavra de Deus, que é uma cena que entra para a história quando, no momento da ceia, Jesus tem um comportamento inusitado, um comportamento que causa uma certa estranheza por parte dos seus discípulos, porque é uma demonstração máxima de humildade e que chega a chocar os seguidores de Cristo. Aí o verso 2 diz o seguinte: e acabada a ceia, sabemos que a ceia era um momento específico que marcava
aqui dentro ali daquela festa de comunhão, havia aquele momento onde ali o pão era erguido e o vinho, e celebrava-se então a ceia. É assim que ela é feita dentro do contexto cristão, e Jesus inaugurou esse modelo ali, diferenciando da Páscoa judaica. E Jesus então faz esse ritual e deixa inclusive a ordenança do batismo e da ceia do Senhor como duas marcas que remeteriam à sua vinda, ao retorno da sua vinda. Aí nos diz o texto que, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que era o traidor, filho de Simão, que o traísse. Dentro desse contexto havia Jesus terminado de cear com seus discípulos. Judas já havia colocado no seu coração trair a Jesus, e a ceia já havia terminado, e o traidor inclusive já havia sido indicado, que era Judas, que logo sairia para o traí-lo. O verso 3 nos diz o seguinte: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, ele iria voltar para o Pai, porque ele iria morrer, ele levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Então imagine aquele cenário: após terem ceado, Jesus, o mestre, ele levanta-se, toma uma toalha, que ele estava com aquela toalha, e ele cinge-se com aquela toalha, como diz aqui o texto, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, e aí na sequência, depois pôs uma bacia de água. Depois de tomar essa toalha, ele põe uma bacia de água e cinge-se com aquela toalha, e agora diz que ele passa a enxugar aos pés do discípulo com aquela toalha. Ele toma a toalha, lava os pés dos discípulos, ele sendo o mestre, ele lava os pés dos seus discípulos e começa a enxugá-los com uma toalha. Um gesto extremo de humildade e de serviço praticado por parte do mestre, que iria marcar a história do cristianismo e a vida dos seus discípulos como um modelo. Quando Jesus ele toma essa atitude, dentro de um contexto, quando ele está para ser morto e subir aos céus, ele está exatamente deixando para os seus discípulos a coroa dos seus ensinamentos, que da mesma forma como ele veio para servir, não para ser servido, todos os seus discípulos, todos aqueles que viessem, que decidissem seguir a Cristo, que fossem alcançados por Cristo, deveriam seguir o seu exemplo, que é exatamente a humildade e o exemplo do serviço, que é a diaconia. Todos nós somos chamados para o serviço no reino de Deus, que só há lugar para servo. Louvado seja o nome do Senhor. E diante daquela atitude de Jesus, nos diz o texto da palavra de Deus que um dos seus discípulos, Pedro, ele se escandalizou, ele achou que aquilo ali era demais e que ele não iria se sujeitar a Jesus, se humilhar daquela forma, a ponto de lavar os seus pés. Aí nos diz o verso 6, e aproximou-se, pois, Jesus aproximou-se de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, ou melhor, Simão Pedro, que releu o texto, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse. Aí Jesus aproxima de Simão, e Simão vai então lhe dizer: Senhor, tu lavas meus pés? Queres lavar os meus pés? Aí a fala de Pedro de uma certa forma, não reconhecendo o gesto de Jesus e até mostrando uma humildade, uma aparente humildade,
Ou ele, pelo menos ele pensava assim, não, mas tu és superior a mim, mestre. Tu vens lavar os meus pés, isso não é possível, eu não vou aceitar isso. Aí na sequência, no verso 7, respondeu Jesus e disse a Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Ou seja, Pedro, você não entende o que eu estou fazendo agora, esse gesto de submissão, esse gesto de serviço, mas você entenderá isso depois, porque você será um grande servo na minha obra. Então, Jesus estava aqui profetizando aquilo que Pedro, até um momento, até pós-morte e ressurreição de Jesus, que era um covarde, mas depois, quando ele foi cheio do Espírito Santo no Pentecoste, ele se transformou em um grande desbravador que entregou sua vida pelo Evangelho. Então aqui Jesus vai dizer, olha, o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não entenderá, você não entende, mas depois você vai saber o porquê eu estou fazendo isso. E certamente quando Pedro, ele de fato foi cheio do Espírito de Deus e que ele tomou sobre si a responsabilidade, sendo o primeiro a ministrar a mensagem com uma grande colheita de almas, tudo se tornou muito claro para Pedro, a atitude de serviço, de humildade de Jesus. Aí no verso 8, Pedro então, dentro desse contexto, como ele ainda não entendia o que significava aquilo, ele vai dizer, olha, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olha, não, nunca tu vais lavar os meus pés, eu não permito que isso venha acontecer, isso é uma humilhação para ti. Era isso que Pedro está dizendo com essas palavras. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ou seja, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens partes comigo. Há uma profundidade nesse texto, porque de fato, dentre as várias leituras que nós podemos ter nesse texto, quando Jesus diz, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, se você estranha que eu que vim para servir, eu sirva, tu não podes ser o meu servo, porque tu também foste chamado para servir. Então, para ter parte comigo, para ter parte no reino do meu Pai, é necessário que você se torne servo. É necessário que você, Pedro, esteja disposto a fazer o que eu faço. Ser submisso, ser obediente e viver para servir. Então, Jesus, ao dizer essas palavras para Pedro, olha, se você não permite que eu faça isso com você, você não tem parte comigo. Aí Pedro, logo então ele manifesta aí no verso 9, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, ou seja, não lave só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, ou seja, me lave o corpo todo. Aí Pedro já vai também ao extremo. E eu acho interessante a fala de Jesus aí no verso 10, último verso, que diz o seguinte, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui nós temos duas verdades nesse texto. Quando Jesus ele expressa da seguinte forma, que aquele que já está lavado, ele não precisa lavar-se novamente. E aqui ele vai fazer a observação, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Pedro já havia tido um encontro com Jesus, ele já havia sido alcançado por Cristo, e aí
a necessidade de lavar os pés. Por que lavar apenas os pés? Isso aqui tem uma simbologia espiritual muito grande, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, porém ainda os nossos pés ainda tocam nessa terra. Por que aqui a metáfora do pé? Claro que aqui é um sentido metafórico, quando Jesus diz, olha, aqueles que são lavados só precisam lavar os pés. Por que a ideia de lavar só os pés? A demais parte do corpo foi lavada e os pés não. Não é esse entendimento tão raso como alguém pode imaginar. A ideia de lavar os pés é porque, dentro de um contexto comum, é a parte do nosso corpo que nos coloca em contato com a terra, são os nossos pés. A gravidade nos chama para baixo e nós tocamos o chão, tocamos a terra com os nossos pés. O que isso quer dizer em termos espirituais? Que nós ainda estamos neste mundo e é necessário que os nossos pés sejam lavados constantemente. Que nós não sejamos ignorantes a ponto de pensarmos, já temos uma vida com Deus, já servimos a Deus, já estamos numa dimensão espiritual e esquecermos de que nós ainda estamos nessa terra. E estando nessa terra, nossos pés ainda estão sujeitos à sujeira, nós ainda estamos limitados, sujeitos aos embaraços dessa vida e precisamos constantemente estar com os nossos pés sendo lavados com a preparação do Evangelho da Paz. Então a palavra de Deus, ela tem que estar constantemente nos purificando, purificando tudo aquilo que representa o toque dos pés neste mundo, que nós temos uma vida relacional. Nós temos uma família com a qual nos relacionamos, temos um emprego, temos uma vizinhança, temos a escola, a universidade, a faculdade, todos os âmbitos das nossas relações sociais diz respeito exatamente aos pés que nos liga a esta vida. Os pés falam de serviço, de direção, fala de estar ligado a um tempo, ao espaço, a uma espacialidade. Então, quando Jesus diz, olha, vocês só precisam lavar os pés, porque as demais partes do corpo já foram limpas, nos mostra exatamente a consciência de que nós temos que ter, que além de nós ainda fazermos parte dessa esfera e das relações sociais, nós precisamos estar com os pés lavados, calçados, os pés com a preparação do Evangelho da Paz, para que nos mantemos como pertencentes ao reino de Deus, usando deste mundo, mas não sendo desse mundo, mas ao mesmo tempo que os nossos pés estejam sendo direcionados para levar outros, para prestar serviço a tantos quantos ainda não foram lavados pelo sangue de Jesus, para que esses, de igual modo, eles possam ser limpos, como nós somos, pela palavra de Deus, e serem ensinados da necessidade de vigilância e de manterem os seus pés lavados enquanto ainda estão nesse plano terrestre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então esse é o texto da leitura bíblica em classe da nossa lição. Aí a introdução da nossa lição, ela nos apresenta o seguinte: nessa lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João, que é o que nós vimos. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, o famoso ato do lava-pés, onde ele, Jesus, ensina através do seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Jesus, através do seu exemplo, ele vai ensinar a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo em questão
oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Olha, isso é muito importante porque dentre as várias virtudes cristãs, as várias disciplinas espirituais do cristão, está a disciplina da humildade. Sabemos que existem outras disciplinas desafiadoras, como a mansidão, mas o foco aqui é na humildade. Quantas pessoas que elas acham que pelo fato de terem um bom emprego, de terem cultura, de terem uma boa posição social, de ser um líder, inclusive eclesiástico, eles acham que eles devem ser tratados com uma deferência, porque eles são maiores, eles são melhores do que as outras pessoas. Porém, nós temos aqui o exemplo do Rei do universo, do Criador de todas as coisas, do dono de tudo, dando o exemplo da humildade, vivendo para servir. E esse é o modelo que ele deixou para nós enquanto igreja, enquanto líder, que cada um possamos aprender em Jesus o que é de fato servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição nos mostra o seguinte: uma história real sobre a humildade. História real, história de Jesus. Primeiro subtópico, lava-pés. Nessa passagem do Evangelho, segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Era comum nos tempos bíblicos, quando um visitante, um viajante chegava na casa, em uma casa para se hospedar, era comum que os servos daquela casa, ou o próprio senhor daquela casa, como um gesto de boa-vinda, de acolhida ao visitante, lavasse os pés do visitante dentro de um contexto histórico, cultural, onde não havia sapatos, onde eram sandálias que se usavam, alguns nem sandália, quem sabe, possuía, e num deserto, onde sujava os pés de poeira, e era necessário essa higiene. Então esse era um serviço feito geralmente pelos servos da casa, ou até mesmo o dono da casa, como uma forma de honra para o seu hóspede. E Jesus vai exatamente utilizar esse exemplo, é o que ele vai fazer, trazendo uma lição para os seus discípulos. Portanto, o capítulo menciona que esse episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou uma ceia pascal com os seus discípulos. Nessa ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Então, nessa ceia pascal, nessa última ceia, Jesus institui aquilo que viria a ser a Ceia do Senhor, praticado pela sua igreja a partir de então. Um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu com o protocolo tradicional da ceia pascal, o pascal, conferindo-lhe um significado único. Jesus vai conferir um significado único dessa ceia, exatamente ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então Jesus agora, ele dá um novo sentido a esse momento de comunhão. Ele vai institucionalizar ou instituir ali a ceia, o que nós conhecemos na atualidade, esse momento ali do partir do pão e do tomar o vinho, como sendo um novo momento, um símbolo da nova aliança que foi firmada no seu sangue, que logo seria vertido na cruz do Calvário, selando essa aliança e mostrando que dentro dessa nova comunidade, desse novo relacionamento entre Deus e o homem, e entre os homens, os servos do reino de Deus, o que deveria
prevalecer seria a humildade e o serviço. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no subtópico 2 temos o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha e levantou as pontas das suas vestes, atou-as à cintura, aí todo esse cenário da indumentária que se vestia nesse contexto, pegou as mangas longas e largas de suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-os atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se, que é o cingir que a Bíblia fala, para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar os pés ou do lava-pés. Todo esse ritual para ficar mais livre, para poder realizar essa atitude, esse serviço de lavar os pés. Esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos tempos bíblicos. Então, esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados que eram necessários, eram prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Então, todo convidado por um senhor da casa fazia parte dos cuidados com esse hóspede, esse costume de lavar os pés de um hóspede que chegasse na casa. Então, ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Aqui é bem interessante que Jesus chega na casa onde ele haveria de ali realizar a ceia, e ele não vê que tinha nenhum servo ali para esse serviço. Como não tem nenhum servo para esse serviço, ele se prontifica a fazer o serviço. Isso é muito interessante. Que Jesus era aquele que estava naquele lugar, reunido com os seus discípulos, mas ele era o mestre. Naquele momento, já que não tinha nenhum servo, ele era o senhor daquele grupo. E ele toma a iniciativa como dono da casa, o dono da festa, como o líder, e ele vai servir os seus discípulos como sendo os seus convidados, os seus hóspedes. Isso é algo muito profundo de se analisar. Então, o que nós temos aqui? A mudança de paradigma que agora nós temos. Porque agora o mestre vai servir aos seus discípulos, o Senhor aos seus servos. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, já que foi ele que mandou preparar a ceia, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés. Começou a ensinar através do gesto do serviço e da humildade. Então ele começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. O caminho para os céus é o caminho da humildade. Deus, para poder resgatar o homem em Cristo, ele se fez carne, se humilhando. Não existe humilhação maior para Deus do que tornar-se homem. E ele se humilhou, esvaziou-se a si mesmo em Cristo, tomando a forma, a vergonha de ser humano, para poder exatamente resgatar o ser humano. Então aqui ele está trazendo o ensinamento que o caminho do reino dos céus, ele é trilhado pelas vias da humildade. Que você, que nós entendamos que todos nós temos que aprender na escola de Jesus a viver e a servi-lo com um coração humilde. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Olha que maravilhoso. A verdadeira grandeza de um servo de Deus não está no orgulho, não está na prepotência, não está na ostentação do que ele pensa ter ou do que ele pensa ser. Mas a verdadeira grandeza de um servo de Deus está na sua humildade. Não existe nada mais belo
de se ver num cristão do que a humildade. Você vê que mesmo a pessoa ela tendo posses, ela tendo cultura, tendo com que se orgulhar, humanamente falando, mas ela não se porta segundo a ética do mundo. Porque na ética do mundo existem aqueles que são destacados como grandes, mas na ética de Deus, aquele que quiser ser grande, que seja o menor servo de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a grandeza espiritual de um homem de Deus, a humildade. Por isso ele utilizou um gesto do cotidiano para exemplificar, ele usou esse gesto para exemplificar essa atitude de humildade. Isso aqui é muito interessante, necessária para os seus discípulos. Ele vai usar esse gesto do cotidiano exatamente para mostrar uma atitude de humildade. É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Ou seja, Jesus ele teve êxito na sua missão porque ele veio totalmente submisso ao Pai e para servir ao Pai. Da mesma forma, a igreja terá vitória, o reino de Deus alcançará os seus objetivos se aqueles com os quais estão a tocha ou está a tocha do Evangelho, eles se portarem com humildade, para que de fato o cristianismo ele venha alcançar o seu objetivo, se os seguidores de Cristo praticarem aquilo que o Mestre o ensinou. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína, não é uma farsa, uma representação, um teatro. É uma humildade de coração, como o próprio Jesus ele assegura: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então olha o que o texto diz, que entre esses valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o tópico 2 da nossa lição: humildade implica autoconhecimento. Olha, o título desse tópico ele já é muito significativo, porque a humildade ela implica autoconhecimento. Ou seja, quando uma pessoa ela não reconhece o seu lugar, não reconhece o seu lugar diante do outro, não é possível que ela haja com humildade, se ela não reconhece o outro como superior a si mesma. E em termos espirituais, todos nós temos que reconhecer que existe um Senhor sobre todos os senhores, que é Deus, e diante dele nós temos que ocupar o nosso lugar de servo. E para esse Senhor, o qual nos chamou, é necessário que nós demonstremos o serviço para ele, que é o que ele estabeleceu, servindo ao próximo. Então, se alguém não tem o autoconhecimento de quem ele é, ele vai agir de forma soberba. Então, no reino espiritual, alguém só vai agir de forma humilde para com Deus e para com o próximo quando ele reconhece que Deus é soberano na sua vida e que ele não tem de que se orgulhar, que ele não foi chamado para ser Senhor, que a igreja não é dele, que tudo que ele tem é resultado da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que é um favor imerecido. Então, quando nós reconhecemos, temos um auto-reconhecimento de que nada somos, nós não temos de que nos orgulhar.
Eu afirmo com toda a convicção que a característica de um homem verdadeiramente espiritual, que tem crescido diante de Deus, é reconhecer o quanto indigno ele é. Porque quanto mais próximo de Deus eu esteja, quanto mais crescendo na fé eu esteja, mais eu reconheço a minha indignidade, mais eu percebo que eu não tenho de que me orgulhar. E aí eu só tenho a opção, por reconhecimento de quem eu sou, de agir de forma humilde. Portanto, o título da lição diz que a humildade implica autoconhecimento. Não adianta queremos bancar uma humildade de fachada, ter alguns gestos esporádicos, como alguns fazem, por exemplo, alguns políticos, em época de eleição, que está abraçando um ou outro, tirando foto com um ou com o outro, ou até mesmo líderes religiosos que em dado momento, principalmente quando estão sendo filmados, uma pose para uma foto, fala com um ou outro, senta ali na mesa, bate um papo rapidinho com o irmão, faz algum gesto ali de hipocrisia, de bondade, para passar como humilde, uma pessoa do povo, mas que na verdade, na sua vida cotidiana, na sua vida no dia a dia, ele tem nojo do povo. Ele quer ser o centro da atenção, ele quer ser servido, ele age como se fosse o Deus do povo, o dono do povo. Portanto, a humildade bíblica não é resultado de um teatro, de uma encenação. A humildade bíblica é um reconhecimento de quem nós somos e é um modo de ser. Eu não consigo ser orgulhoso, eu não consigo agir com prepotência, porque eu sei o meu lugar diante de Deus. Eu sei o meu lugar no reino de Deus e que o Senhor é soberano e que a misericórdia de Deus é a causa de eu estar aqui, que é pela graça que eu sou salvo. Não tenho nenhum mérito, é um dom de Deus. Então o auto-reconhecimento, o autoconhecimento é que nos leva a nos comportar com humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Humildade implica em autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência, isso aqui é interessante, Jesus, enquanto está aqui a serviço do Pai, Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado às suas mãos, ou nas suas mãos, todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, mesmo sabendo de tudo isso, mas ele não esquecia de que ele veio aqui para servir, ele veio com a missão de servo. Mesmo sabendo de tudo isso e que estava prestes a ir a Deus, mas ele quis dar o exemplo de como ele se relacionou com Deus no cumprimento da missão, para que os seus discípulos fizessem o mesmo em relação a ele, em relação ao Pai, que havia entregue nas mãos do Filho todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Neste contexto, ele, Jesus, deliberadamente trocou o seu papel de Senhor, de Deus, enquanto ele nunca deixou de ser Deus, ele trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que reconheçamos a nossa natureza, reconheçamos quem nós somos, para que possamos agir de forma humilde. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Então, devido ao pecado, nós temos dificuldade de nos submeter aos outros e de nos humilhar. Tudo isso devido ao pecado. Temos essa dificuldade de nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós temos essa dificuldade exatamente devido ao pecado. Temos uma dificuldade de olhar, preferimos olhar
de cima para baixo, e nunca de baixo para cima, que é a posição do servo. Isso, o pecado enganou o homem. O homem acha, muitos acham que são maiores do que o próprio Criador. Mas, na verdade, ao invés de olharmos de cima para baixo, deveríamos olhar de baixo, como um servo submisso ao seu Senhor. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. Então, ou seja, eu estou dando para vocês como vocês devem comportar, o exemplo de como vocês devem comportar. Subtópico 2, o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar uma experiência humana, que foi Jesus se humanizando. Como menciona o Evangelho, palavra de Jesus, não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto o Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição humana, que é a sua humilhação. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado mais profundo. Louvado seja Deus! Vai conferir um significado bem mais profundo ao episódio do lava-pés, onde o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Esse é o significado. Um Deus entre nós lavando os pés de pessoas comuns. Louvado seja Deus! À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir uns aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural, querer servir, porque somos devedores do amor de Deus e Cristo nos deu o exemplo. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo. Filipenses 2, 5 a 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, nunca deixou de ser Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Ou seja, mesmo Jesus sendo Deus, entre os homens ele não teve usurpação, orgulho de ser Deus, mas ele serviu aos seus servos até o fim. Subtópico 3. O maior no reino de Deus. Quem são os maiores no reino de Deus? O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Jesus sabia disso. Quem seria o maior? Houve até um episódio da mãe de algum, a pedido deles ou não, querer pedir uma posição no reino de Deus, e havia essa briga. Jesus sabia disso, que havia uma disputa em qual seria o maior, quem era o melhor. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualmente como um Deus, a usurpação ser igual a Deus, ensinava aos discípulos qual devia ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. O primeiro, que parece ter a primazia, que deve servir o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Então, no reino de Deus, nós devemos fazer questão de viver para servir e não de querer ser tratados como estrela, como pessoas especiais. Queremos ter um tratamento diferenciado. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos
num bom sentido, disputar o serviço e querer ser o primeiro a se oferecer, a fazer questão de servir uns aos outros. Este é o exemplo que Jesus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E por fim, o último tópico da lição: humildade versus ostentação. Que coisa! Humildade versus ostentação. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ou a proposta de Cristo, é de um evangelho simples, de um evangelho humilde. Inclusive ele foi rejeitado porque ele era uma pessoa simples. Ele convivia com pessoas de todas as classes sociais, ele não recusava os ricos, mas não os tratava com diferença em relação aos pobres. Como geralmente os pobres são os mais necessitados, os que mais reconhecem a sua necessidade, geralmente eram a maioria que seguia Jesus. Eram pessoas pobres, eram mulheres que eram discriminadas naquela época, prostitutas, ladrões, as pessoas rejeitadas por aqueles que se achavam alguma coisa. Essas pessoas, elas se identificavam com Jesus, elas achavam acolhida ao lado de Jesus. E isso é tão importante porque nós percebemos que vivemos num contexto, não vou dizer das práticas do mundo lá fora, porque não é esse o foco da lição, mas um contexto onde, infelizmente, muitos que se dizem igreja, que se dizem cristãos, servos de Deus, religiosos, tementes a Deus, querem viver uma vida de ostentação. Querem ostentar o grau de intelectualidade, querem ostentar o nível financeiro, a posição social, querem ostentar o poder eclesiástico, porque ele é pastor, é bispo, é um presbítero, é um líder de um pequeno grupo, como se ser líder te tornasse melhor do que os outros. Porém, à luz do texto bíblico, todos aqueles que foram chamados para liderar, ele é um servo tirado dentre outros servos para servir os servos, dentre os quais ele foi tirado. Então, ser líder no reino de Deus, ter esse privilégio, não torna ninguém maior. Pelo contrário, torna menor. Porque agora ele não é só apenas um servo de Deus. Ele é um servo de Deus escolhido para servir os servos de Deus, que foi o exemplo do que Jesus fez. Jesus, ele veio servir a Deus e servir os servos de Deus. E dentro desse contexto, aí infelizmente muitos são reprovados. Quantos querem ostentar as suas belas catedrais, as suas grandes igrejas, quer ter um prestígio político, quer inclusive propagarem o seu nome. Você já sabe muito bem o que eu penso em relação a isso. Quando é época de festa, e na maioria das nossas igrejas, graças a Deus que na minha igreja eu posso dizer com orgulho que eu tenho um pastor simples, mas, e também não é apenas um privilégio meu, existe ainda alguns que não se dobraram ao culto ao homem, ao culto à personalidade, ao culto ao seu próprio eu, mas em quantos lugares a gente percebe em momentos de festa, por mais simples que seja essa festa, que há uma propagação da imagem do homem, principalmente do líder, do presidente, pastor presidente, o líder, o pregador, e aí há toda aquela poluição visual de tanta gente na foto, parente, esposa, aí é uma poluição, algo tão ridículo, uma verdadeira palhaçada, que o nome de Deus em si, ou o texto bíblico, ou o tema da festa, se é que tem, às vezes é usado só mais como um pretexto, tanto na divulgação quanto na festa em si, que também é outro horror, além do horror da divulgação, da programação,
ao horror da própria programação em si, a efetivação, que boa parte dela é uma rasgação de seda, é algo ridículo, um verdadeiro circo, um verdadeiro desfile do ego humano, coisas que vão totalmente de encontro à palavra de Deus, que são reprováveis à luz do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro modelo de Jesus enquanto servo. Então aqui esse tópico ele vai colocar exatamente humildade versus ostentação. Já dizendo de cara, a ideia de humildade versus é que uma coisa é contrária à outra. Não combina vida cristã com ostentação. Humildade e ostentação são paradoxais. As duas coisas não podem andar juntas. Então, de um lado está a humildade, do outro lado a ostentação. A humildade representa Cristo, a ostentação representa o homem, o orgulho humano pecaminoso. Então vamos ver o que o tópico aqui nos apresenta. Primeiro subtópico. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Havia aquela disputa clara em quem seria o maior no reino de Deus, quem ocuparia tais posições, mesmo porque até então os discípulos não entendiam o verdadeiro propósito da missão de Cristo, que não era um Messias para instalar um reino terrestre, mas é um reino espiritual, um reino instalado pela graça de Deus e não pelo mérito por obras da carne. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus, pensando em um reino terrestre. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Ou seja, os discípulos estavam se preparando, Jesus estava os preparando, melhor dizendo, para que eles dessem continuidade à liderança da igreja, à mensagem do Evangelho. E eles não poderiam ter um foco errado na sua formação enquanto líderes. Daí Jesus dá a lição da humildade versus a ostentação. Jesus lavar os pés, dando o exemplo do que é ser um verdadeiro líder. Então, aquele que pretende liderar na igreja, infelizmente há muitos que estão alcançando esse posto as mais diversas vias, dentre elas eu destaco a simonia e o apadrinhamento. Muitos estão chegando para querer exercer alguma liderança na igreja atrás de posição, de destaque, de honra, quando na verdade não é esse o propósito de Deus para uma liderança segundo o seu coração. A liderança segundo Deus é uma liderança que serve. Portanto, o verdadeiro líder, ele não pode começar errado, tendo desfocado o verdadeiro sentido de liderança. E é exatamente isso que Jesus está corrigindo nos seus discípulos, futuros líderes da igreja, que eles não deveriam estar disputando lugar de posição no reino de Deus, de ostentação, porque esse não era o objetivo do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso, qual era o caminho? O caminho humilde de Jesus contra a ostentação. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição. Isso não era sinônimo de sucesso de um líder. Ser notório, ambicionar grandes coisas, isso não é sinônimo de sucesso de um líder. Essas questões materiais, mas o sucesso estava em quê? Mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Louvado seja Deus. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana
da ostentação e da presunção. Ou seja, tomando o caminho do serviço e da humildade, a igreja estaria de encontro, não indo ao encontro. Ela estaria na contramão do que o mundo exige, que é exatamente o que? O caminho da ostentação e da presunção, tudo aquilo que não cabe dentro do reino de Deus, dentro dos chamados para servir no reino de Cristo. Louvado seja o teu nome para sempre. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas, ou seja, Jesus faz algo que vai despertar a consciência de seus discípulos sobre o que é o verdadeiro evangelho. Qual é esse despertar? Para que Jesus despertou os seus discípulos? Exatamente para a humildade, fazendo-lhes um convite à humildade, que é o terceiro subtópico, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Então, a vida de Jesus, esse exemplo de mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. São chamados para viver como Jesus viveu. Espero que você que está me ouvindo, que todos nós estejamos aprendendo e que coloquemos isso em prática. Porque quem sabe você tem tido um pensamento distorcido do que é servir a Deus, que você aprenda com o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Ou seja, em qualquer circunstância da nossa vida, nós temos que entender que nós temos que ter um coração manso e humilde. Nós fomos chamados para servir. Que eu, que você, que nós possamos aprender essa lição maravilhosa. Se você foi chamado, se você passou pela cruz de Cristo, você já deve sair do Calvário sem sair, porque você tem que permanecer crucificado em Cristo, mas no sentido de prestar o serviço para Deus, você já deve descer com uma bacia e uma toalha na mão. Esse é a maior teologia que existe. A maior formação teológica que um líder pode alcançar é uma bacia e uma toalha, que são metáforas da humildade e do serviço. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa. Espero que esteja sendo tão impactante para você como está sendo para mim esta lição, para eu esta lição. Conclusão. Nesta lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Maravilhoso esse texto.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que cada um de nós possamos ter aprendido nesse pouco tempo que nós aqui passamos, temos aí 1h04, que nós possamos ter aprendido nesse momento com o exemplo de humildade de Jesus. O título da lição é Uma Lição de Humildade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que de fato o Senhor possa nos encontrar humildes, dependentes dEle e pronto para servir ao outro. Que Deus nos abençoe, um abraço. Desejo que a paz de Cristo, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua família e que você aprenda a viver para Deus e para o outro, em nome de Jesus. Deus os abençoe, um grande abraço, obrigado e se possível compartilhe esse vídeo, divulgue esse trabalho, não temos nenhuma pretensão material, social, nenhuma. A única pretensão deste canal é o ensinamento da palavra de Deus, não tenho mais nenhuma outra pretensão. Se um dia passar por meu coração uma pretensão que não seja a glorificação do nome do Senhor e a propagação da sua palavra, que o Senhor feche essa porta e que eu seja calado em nome de Jesus. Deus os abençoe, um grande abraço, graça e paz.